Olá, meu nome é Antônio José Fonseca Neves e estou aqui para apresentar o meu mapa conceitual. Uh, Vamos lá então. Temos aqui o meu mapa conceitual que fala sobre transferência de calor por condução e já sabemos também no estudo de transferência de calor que se dá a partir do conhecimento da termodinâmica, né? Então aqui temos algumas características de transferência de calor por condução. Temos aqui, por exemplo, o modo de propagação, que temos aqui, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior a temperatura e também maior a agitação das moléculas. Então, ela não ocorre no vácuo, mas ocorre em sólidos, através de contatos em metais, que é o melhor condutor. Ocorre também em temperaturas de mais altas para as mais baixas. Então, falando agora mais, portanto, concretamente sobre o assunto, a transferência de calor por condução é governada, como sabemos, pela lei do Fourier, né? Onde a taxa de energia transferida na forma de calor depende dos seguintes parâmetros, que é a área, o ΔT e o ΔX. Então, essa equação nos mostra que a taxa no qual o calor está sendo transferido é proporcional à área perpendicular à transferência de calor, e também é proporcional à diferença de temperatura e é inversamente proporcional ao comprimento relativo da transferência de calor por condução. Então, se introduzirmos uma constante nessa relação, teremos o que é chamado de condutividade térmica, e considerado aqui na direção X. Então podemos observar que quanto maior for esse K2' de X, maior será a condutividade térmica. Então agora, voltando de novo para cá e vendo essa expressão dimensional da lei de Fourier para a condução do calor, teremos essa expressão. Então, na condição de regime estacionário e na ausência de geração de energia térmica e mecânica, a taxa de transferência de calor é constante ao longo da coordenada x, onde chegaremos a essa conclusão resolvendo essa integral, já que a condutividade térmica é constante. Então chegaríamos a essa equação, o que confirma realmente que é constante, né? E quando a temperatura variar ao longo da coordenada x, teremos a distribuição de temperatura dada por essa fórmula aqui. Então, voltando para cá, dentro da lei de Fourier é importante ressaltar esse fluxo térmico, que é uma grandeza vetorial, né? Então, a determinação do fluxo térmico ela depende do conhecimento de como a temperatura varia e com a coordenada ao longo do qual o fluxo de calor é transferido, né? Então, portanto, essa equação da lei de Fourier em cima, ela pode ser expandida né, para a utilização do operador gradiente para diferentes sistemas de coordenadas, como coordenadas cartesianas, né, e considerando o campo escalar de temperatura x, y e z. E aqui temos a representação dessa função, que é a função vetorial, que traz os componentes que são as derivadas parciais, e na sequência temos também a função vetorial gradiente de temperatura para coordenadas cilíndricas, né? Coordenadas cilíndricas com o campo escalar da temperatura na direção radial, na direção circunferencial e na direção axial. E para o caso de coordenadas esféricas, temos também
temperatura na direção radial, na direção polar e na direção azimutal, com as suas respectivas e componentes derivadas parciais. Então, aplicando um balanço de energia no volume de controle, que é o primeiro passo, teremos as coordenadas, né? Então, como já disse, o primeiro passo é aplicar o balanço de energia no volume de controle. Aí diferencia nestes três casos de coordenadas, e passando por todo o processo chegaremos a essas equações que temos aqui, onde todas seguindo as suas direções, as três direções que temos aqui, e na sequência vem o K, que temos aqui K com ponto, que corresponde à taxa volumétrica de geração de energia térmica. E o que compõe esta equação temos aqui, que temos a taxa de variação com o tempo da energia térmica do meio, né? Então, levando em consideração as três equações e aplicando as condições de como, né? Condições de como condição unidimensional na direção x, e vai eliminar o termo da variação de temperatura, né? Vai eliminar a variação eliminar o termo da variação de temperatura com y, z, e também considerar que é sem geração de energia térmica, vai eliminar o termo da taxa volumétrica de geração de energia térmica, e se considerarmos também regime estacionário, vai eliminar também o termo de referência à taxa de energia acumulada. Então chegaremos às seguintes equações, né? Aplicando a mesma lógica para cada um, chegaremos a essas equações que temos aqui. Então, agora na condução de calor unidimensional de uma parede plana, né, a temperatura é uma função somente da coordenada x. Então, e o calor é transferido exclusivamente nessa direção, né? E aqui ficou faltando uma forma de distribuição de temperatura, que é o T de x entre parênteses TS2 menos TS1 vezes x sobre L mais o TS1. Então, onde fica evidente que a temperatura varia linearmente com x. Então, usando a lei de Fourier, teremos então a taxa de transferência de calor por condução e o fluxo térmico, né? O fluxo térmico, que indicam que o Kx e o K2'x são constantes independentes de x, né? Então, da mesma forma que antes disso, passaremos para cá para falar sobre a resistência térmica. Da mesma forma que a resistência térmica, então, elétrica está associada à condução de eletricidade, uma resistência térmica à condução de calor, que é dada por razão, então, entre potencial da motriz e a correspondência da taxa de transferência. Então, vai ressaltar também que com frequência em sistemas cilíndricos e esféricos, há gradiente de temperatura somente na direção radial. Vale ressaltar isso, né? Então, o que possibilita analisarmos como os sistemas unidimensionais são, né? Então, para a condução radial e de uma parede cilíndrica, é dado então pela seguinte forma, e para a esférica é dado desse seguinte forma que temos aqui, né? Agora, pegando daqui e falando da condução térmica com geração, uma parede plana, mas com geração de energia térmica,
é considerado um efeito adicional na distribuição de temperatura de processos que possam ocorrer no interior do mesmo, né? Onde a taxa na qual a energia é gerada é dado pela seguinte forma, né? Então, se a geração de potência ocorrer uniformemente em todo o se ocorrer, por exemplo, se ela ocorrer uniformemente em todo o meio como volume, e a taxa volumétrica então é, é dada pela essa fórmula aqui que temos aqui. Se caso ela ocorrer uniformemente em todo o meio com volume, teremos essa fórmula aqui. Então é uma parede plana para uma condutividade térmica constante K, né? A forma apropriada da equação do calor é dada pela essa fórmula aqui, onde temos uma solução geral que é dado pela essa fórmula, na qual o C1 e o C2 são constantes da integração. Então a distribuição da temperatura é dada por Tx é igual ao K que tem um ponto em cima. Então essa distribuição de temperatura é dada pela essa forma aqui. Então, onde pode ser determinado o fluxo térmico em qualquer ponto de parede em conjunto com a lei de Fourier. Também nota-se que a geração do fluxo térmico não é mais independente de X. E foi isso mais ou menos que foi a minha apresentação, né? E obrigado desde já. Acho que passei o tempo, mas